Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso curso Ansiedade Sem Remédio. Esse curso foi inspirado no meu e-book Ansiedade Sem Remédio, onde eu apresento 22 técnicas para lidar com a ansiedade. Esse curso foi feito em alguns módulos. Nesse primeiro módulo, eu vou falar sobre o que é ansiedade. É importante a gente perceber que a ansiedade é natural, é algo natural do nosso corpo. A ansiedade está relacionada à expectativa. Imagine viver uma vida sem expectativa, seria viver uma vida sem esperança. Então, não tem como viver sem ansiedade. Quando a gente fala sobre lidar com a ansiedade, controlar a ansiedade, a gente não está falando sobre acabar com qualquer sintoma de ansiedade, mas sim aprender a lidar, principalmente com a ansiedade disfuncional, que é aquela ansiedade que nos impede de viver, de ter uma qualidade de vida que pode levar ao transtorno de ansiedade. Aí sim, a gente precisa aprender a lidar, a controlar os sintomas, a identificar como esses gatilhos, como essas reações acontecem, para aprender a lidar. Muitas vezes, claro, usam-se remédios como meios para diminuir os sintomas fisiológicos, né? Mas aqui no meu curso, como eu já disse para vocês, a finalidade é ensinar técnicas para você aprender a lidar com a ansiedade sem precisar recorrer ao uso de medicamentos. Eu gosto de falar que a ansiedade ela está relacionada aos nossos leões imaginários. Porque a ansiedade é o que eu chamo de prima irmã do medo. O medo é uma emoção, uma das emoções mais primitivas que existe, uma emoção fundamental para a nossa sobrevivência. A diferença entre a ansiedade e o medo é que o medo ele está relacionado a um evento imediato. Por exemplo, eu vejo um leão e é claro que o meu corpo já vai enviar uma informação de perigo, né? O meu olho vai perceber o leão, essa informação vai chegar no meu cérebro, o cérebro vai enviar um turbilhão de reações fisiológicas, aumentando a minha adrenalina, cortisol, para eu reagir, ou eu correr, ou eu enfrentar o leão. A diferença para a ansiedade é que esses leões são imaginários. Os gatilhos, as reações fisiológicas são os mesmos, os gatilhos são muito similares, mas a diferença é que não existe um leão imediato. A nossa mente, ela percebe a possibilidade do perigo, ela cria, ela imagina a possibilidade de um perigo iminente, e aí ela vai realmente floreando conceitos, ideias imaginárias, e essa imaginação vai acionar a mesma reação relacionada ao medo. Então, a ansiedade, na verdade, é o medo do que pode acontecer. E como a ansiedade, então, acontece? A ansiedade, na verdade, ela tem duas fases. Primeiro, ela acontece na mente e depois ela se manifesta no corpo. Nós vamos entender bem essas duas fases, porque elas são fundamentais para a gente entender as práticas. Como a ansiedade acontece na mente? Primeiro, ela é ativada pelos gatilhos emocionais. Gatilhos emocionais são eventos, tanto externos quanto internos, que vão ativar a reação desse medo eminente. Depois, essa informação vai para a amígdala. A amígdala é uma região no nosso cérebro onde estão as reações, onde se centralizam as reações emocionais, principalmente relacionadas ao medo. A amígdala, então, vai ativar o sistema nervoso autônomo. Na verdade, eu vou explicar para vocês a diferença entre sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. Na reação do medo, da ansiedade, a amígdala vai ativar a reação do sistema nervoso simpático. No geral, a ansiedade está relacionada aos gatilhos internos, que são os pensamentos, memórias, porque lembra que ela está associada aos nossos leões imaginários. Esses gatilhos internos, esses pensamentos, que a gente vai chamar aqui de pensamento ansioso, ele tem três fases. A primeira fase é a distorção cognitiva. É quando a gente distorce os fatos, distorce a realidade. Essa distorção pode levar a uma
catastrofização da realidade. O que é uma catastrofização? Tudo é catastrófico, né? Geralmente a pessoa está esperando o marido e 5 minutos atrasado já começa a pensar: ah, aconteceu algo ruim, ele foi atravessar a rua, foi atropelado, já começa a imaginar toda uma cena, ele atropelado, os socorristas chegando, mensagem, ela tendo que ir ao hospital. Então, ela distorce a realidade e já cria uma catástrofe. E isso vai alimentar o viés da negatividade, aquela percepção, aquele jeito de pensar o mundo sempre de forma negativa. Então, sempre algo ruim pode acontecer. Qualquer momento, algo ruim pode acontecer. Então, por isso que eu fico esperando 5 minutos e eu sabia, algo ruim aconteceu. Então, nós vamos retroalimentando e a gente vai ver que isso vai virar um círculo vicioso. Por isso, a primeira forma para aprender a lidar com a ansiedade é aprender a lidar com os pensamentos. E a técnica que eu vou ensinar agora para você se chama técnica fluxo dos pensamentos. Então, o que é que você vai fazer? Quando você começar a perceber aquele início de um fluxo de pensamento ansioso, aquela visão distorcida da realidade, que vai levar a uma catastrofização, que vai alimentar o seu viés de negatividade, você para, respira fundo e observe os seus pensamentos. Então, até se você puder, nesse momento, se retirar, ir para um lugar, respirar fundo, observar. E a gente sempre fala, não critica o pensamento. Se ele está ali, observe por que você veio, o que o justifica, né, de onde esses pensamentos vêm e como eles te fazem se sentir. E aí questione, é verdade isso? Quais as possibilidades reais disso acontecer? O que no passado justifica isso? Quando isso aconteceu no passado? Já aconteceu uma vez? Aconteceu sempre para eu recorrentemente ter essa forma de pensar? Então, se permita dialogar com seus pensamentos, compreendê-los, sem julgá-los. Eu sugiro também pegar um caderno, anotar esses pensamentos, até para você ver de que forma eles se tornam recorrentes, para aprender a lidar com eles, tá bom? Então, aprender a entender o seu fluxo de pensamentos. É o primeiro passo. E como exercício final para essa primeira aula, eu vou deixar um exercício para você identificar as suas crenças limitantes. As crenças limitantes, elas vão reforçar aquele viés da negatividade. Por isso é muito importante aprender a identificá-las para, no processo de identificar os pensamentos, de aprender a lidar com eles, de dialogar com eles, também começar a desconstruir essas crenças. Olá, hoje nós estamos na nossa segunda aula Ansiedade Sem Remédio. Esse curso é inspirado no meu e-book Ansiedade Sem Remédio, 22 técnicas para você aprender a controlar a ansiedade sem remédio. Importante, antes de continuarmos aqui, eu te dizer que se você já faz uso de medicamento com tratamento acompanhado com o médico, continua, continua o acompanhamento, inicia as técnicas e na melhora gradual você informa o seu médico, olha, aprendi uma forma nova, estou melhorando, e aí ele vai diminuindo a dosagem até você não precisar mais. Se você não faz uso de medicamento, está buscando uma alternativa, essas técnicas também vão te ajudar. É importante você aprender a lidar com os sintomas na mente e no corpo, para que você possa realmente entender a ansiedade de forma mais natural e também a entender as respostas e a aprender a acalmar e relaxar o seu corpo. Por isso, na aula de hoje, nós vamos falar mais detalhadamente sobre ansiedade na mente e no corpo. Na aula passada, eu falei rapidamente sobre ansiedade na mente. E falei que para a gente entender bem as técnicas e de que forma elas são eficientes, a gente precisa entender como a ansiedade acontece na mente e como ela acontece no corpo. Então, vamos lá? Primeiro, a ansiedade inicia-se na mente, como eu já falei no encontro passado, na aula passada. A ansiedade começa na mente com os gatilhos emocionais, que são estímulos externos ou internos. Esses estímulos externos podem ser eventos,
podem ser situações, palavras ditas por outras pessoas que acionam o gatilho, podem ser imagens, sons, pessoas. E às vezes essas imagens, essas palavras, esses sons vão acionar um gatilho interno, que é uma memória, que é um pensamento, e aí esse gatilho externo aciona um gatilho interno que vai acionar todo o circuito de reação da ansiedade. Então, gatilhos internos que são pensamentos e memórias, né? Como eu falei, geralmente a ansiedade está mais relacionada a gatilhos internos. Esses gatilhos, eles vão acionar, ativar a região da amígdala cerebral. A amígdala cerebral, como eu já falei, é uma pequena estrutura. Ela é chamada de amígdala porque ela tem o formato de amêndoa, mas não é a nossa amígdala aqui da garganta, tá? É uma amígdala cerebral. E ela está relacionada ao processamento emocional, principalmente as emoções como o medo, ansiedade, raiva. E a amígdala, então, ela aciona uma resposta no corpo. E aí sim a ansiedade vai para o corpo. Essa resposta no corpo é a ativação. Também, como eu falei no encontro passado, na aula passada, a ativação do sistema nervoso simpático. Eu falei que nós vamos entender o sistema nervoso simpático e o parasimpático, porque essa compreensão é fundamental para a gente aprender a lidar com a ansiedade. Então, todos aqueles sintomas da ansiedade, taquicardia, sudorese, dilatação da pupila, respiração acelerada, mais curta, não é? Eles são acionados pelo sistema nervoso simpático. Essa reação é chamada de luta ou fuga. No inglês, fight or flight, que é ou eu vou lutar ou eu vou fugir. Quando a amígdala, então, é ativada, ela desencadeia essa resposta de luta ou fuga, preparando o corpo para essa ameaça. E aí ela libera hormônios. Esse processo de liberação de hormônios, ele está bastante associado ao estresse. Por isso que uma ansiedade, um transtorno de ansiedade vai desencadear também eventos estressantes, e eventos estressantes podem desencadear transtorno de ansiedade. Por quê? Porque vai produzir adrenalina, cortisol. O cortisol é conhecido como hormônio do estresse. Eles vão aumentar a frequência cardíaca, a pressão arterial, a respiração, todos aqueles sintomas fisiológicos, preparando o corpo para aquela reação. Em situações de estresse contínuo, a amígdala pode ser hiperativada, podendo desencadear o transtorno de ansiedade, ou como a gente chama também de ansiedade crônica. E agora, como lidar? Como lidar com essas duas situações, quando a ansiedade acontece na mente e quando ela acontece no corpo? Porque para a gente aprender a lidar de forma natural com a ansiedade, essa compreensão é fundamental. Primeiro, entender como ela acontece na mente, entender como essas reações ocorrem no corpo. Na mente, como eu já disse, no encontro passado, na aula passada, é aprender a identificar os gatilhos. Por isso, aquela técnica do fluxo do pensamento ansioso. É identificar os gatilhos, os pensamentos, aprender a lidar com eles, questioná-los. É verdade? Qual a chance disso acontecer? Anotar esses pensamentos, a frequência deles e aprender a ressignificar também esses pensamentos para você aprender a lidar com esses gatilhos que acionam, que ligam a resposta da ansiedade na sua mente. E quando ela está no corpo, a melhor maneira de aprender a lidar eficiente é acionando o sistema nervoso parasimpático. O sistema nervoso parasimpático é o sistema nervoso responsável pelo relaxamento, pelo descanso e pela digestão. Então, se o sistema nervoso simpático está relacionado ao evento de fuga, de luta, de reação, o sistema nervoso parasimpático, o contrário dele, está relacionado ao relaxamento, descanso, digestão. O sistema nervoso parasimpático é aquele que vai acionar a resposta de descanso, de relaxamento e digestão.
Então, ele vai aqui, né, proporcionar um estado de relaxamento para o corpo, vai diminuir os batimentos cardíacos, vai proporcionar a digestão, vai diminuir a dilatação da pupila, toda uma reação fisiológica dizendo para o corpo que tudo bem, se acalma, respira devagar. Então, o corpo vai entender isso. Então, o que que você vai fazer? Você vai acionar o sistema nervoso, você vai ligar, ativar o sistema nervoso parasimpático, informando o seu corpo que está tudo bem. Eu gosto de explicar. Imagina um momento de ansiedade extrema, de evento ansioso, onde principalmente a ansiedade já não está mais na mente, o gatilho já acionou toda uma resposta fisiológica. Não adianta você ficar falando ali, calma, 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 calma. Parece que fica mais nervoso, né? Para de pensar, não quero pensar nisso. Parece, a impressão que dá é que a gente fica mais nervoso, mais nervosa. Então, nesse momento, você precisa ativar o sistema nervoso parasimpático, ou seja, você precisa dizer para o seu corpo, na linguagem que o corpo entende, que está tudo bem. Calma, tá tudo bem, eu estou bem, não aconteceu nada, não está acontecendo nada. É isso que você vai informar para o corpo, só que você vai informar na linguagem do corpo, de uma forma que o próprio corpo entende. Para isso, você precisa ativar o sistema nervoso parasimpático. Então, essas técnicas que eu vou te ensinar aqui, elas são extremamente eficientes. Primeiro, para você lidar com a ansiedade na mente. Quando você ainda consegue identificar, controlar, ressignificar, lidar com os pensamentos. Mas quando a ansiedade já ativou o sistema nervoso simpático, toda aquela resposta fisiológica, aí você vai ter os recursos das técnicas para aprender a lidar com a ansiedade no corpo. Por isso que esse curso é extremamente eficiente, porque ele vai te dar ferramentas para você lidar com a ansiedade na mente e no seu corpo. Hoje você aprendeu as duas estruturas de resposta da ansiedade, na mente e no corpo. E de que forma as técnicas que eu vou te ensinar nesse curso vão de fato te ajudar, porque elas vão te ensinar a lidar com a ansiedade na mente e no corpo.